Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e bora falar sobre os algoritmos de pathfinding. Na logística, robótica, inteligência artificial e, claro, nos jogos, os algoritmos de pathfinding desempenham um papel vital na resolução de uma ampla gama de problemas. Basicamente, eles buscam encontrar a rota mais eficiente entre o ponto A e o ponto B, e em geral são a base da movimentação de inimigos e NPCs nos jogos. Entre os algoritmos mais utilizados, nós temos o A-Estrela, que é chamado de A-Star. O A-Star é um algoritmo de pathfinding conhecido pela eficiência em encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um gráfico ou malha de pontos. Em sua essência, o algoritmo A-Star combina as melhores características de dois outros algoritmos de pathfinding para assim poder explorar o espaço de busca de forma inteligente, tomando decisões informadas a cada passo para chegar ao objetivo pelo caminho de menor custo. Interessante lembrar que algumas game engines, como a Unreal, por exemplo, já têm sistemas de pathfinding implementados. No caso da Unreal, esse sistema vem ligado a um sistema de inteligência artificial completo. Se quiser ver um exemplo de aplicação disso, dá uma conferida no meu vídeo sobre fazer NPCs perseguirem o jogador. Mas mesmo que você vá usar um sistema pré-programado, entender como ele funciona vai te ajudar a utilizá-lo de forma mais eficiente. Isso é especialmente importante se você está criando um jogo que tem muitos NPCs navegando pelo mapa, como em RTS, MOBAs, RPGs e por aí vai. E se você quiser baixar o projeto Unreal que eu criei para esse vídeo com o algoritmo de A-Star implementado, com a opção de considerar ou não as diagonais, dá uma conferida no meu Apoia-se. Além disso, lá você encontra material de apoio para o meu curso que está rolando aqui no YouTube. Só para dar um contexto, pensa no seguinte problema. Você tem diferentes pontos aonde o seu personagem, o entregador da sua mercadoria, o seu robô, o que quer que seja, pode ir. Cada um desses pontos tem diferentes caminhos por onde chegar lá. Se você der um custo para cada um desses deslocamentos e definir um ponto de começo e um ponto de fim, você já consegue ver aqui que mesmo nesse sistema super simples, fica um pouco difícil da gente dizer qual é exatamente o caminho mais barato para poder fazer esse percurso. E é isso que os algoritmos de pathfinding conseguem fazer. Pode ser com um sistema de pontos dessa forma ou com um grid, que normalmente você pode projetar em cima do mapa do seu jogo, dividir aquele mapa em vários pequenos bloquinhos que podem ser quadrado, retângulo, triângulo, hexágono, o que quer que seja mais prático, e o algoritmo vai calcular a melhor forma de fazer aquele percurso, levando em consideração inclusive os obstáculos. Bom, então como é que funciona esse algoritmo? Basicamente, ele vai somar dois valores para poder encontrar o custo de avançar para esse novo tile. No momento aqui, ele tem esses três tiles aqui que estão descobertos e ele está posicionado aqui onde é o ponto de início. Os dois valores que ele calcula para cada um desses tiles descobertos é, primeiro, o custo para poder sair do início e chegar até esse tile, seguindo o caminho que foi definido até então. Esse aqui a gente consegue calcular certinho. E o segundo valor é o caminho, a distância que ele precisa percorrer para poder chegar até o objetivo, que está representado aqui por esse tile azul. Só que esse valor aqui a gente não conhece ainda, porque ele pode fazer um caminho qualquer. Então o que a gente faz é uma estimativa. É simplesmente a soma das distâncias direto, inclusive desconsiderando obstáculos ou qualquer coisa assim. Então, considerando esse tile aqui, ele custa 10, que é o custo que eu estipulei para ele poder fazer um deslocamento na horizontal ou na vertical, saindo do começo. Então ele está a um tile do início. E o segundo aqui, ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiles de distância do objetivo. Então ele custa 60. Somando esses dois valores, eu tenho 70, o mesmo é repetido para todos os tiles que estão descobertos, ou seja, os tiles que estão adjacentes ao ponto onde ele está. Ele vai pegar o menor deles para poder dar esse próximo passo. No caso aqui, como esses dois são iguais, ele vai simplesmente pegar um deles aleatoriamente aí. No caso, ele selecionou isso daqui, veja que daí ele descobriu esses dois novos tiles. Novamente, eles têm o mesmo valor. Pegando esse daqui, por exemplo, agora ele está a 50 de distância, ele está a um tile a menos de distância do objetivo. E seguindo o caminho de onde ele veio, custa 20 pontos para poder chegar até aqui, então 70 também. Então ele vai continuar pegando tiles aleatórios dentro dessa lista de menores aí e vai descobrindo eles e descobrindo novos tiles. Aqui a gente está mantendo os valores até que ele finalmente encontre um tile tem um valor menor do que 70 aí. Mas veja que ele vai se mantendo um pouco porque a gente tá fazendo esse negócio só no deslocamento horizontal ou vertical. Mas veja que uma vez que o tile tem um valor maior,
ele não retrocede, então ele vai sempre avançando na direção do tile final. E quando ele finalmente encontra o tile final, ele vai pegar e descobrir o melhor caminho para poder ser feito entre eles, está representado aqui por esse caminho em amarelo. Veja que com isso a gente deixou de explorar uma série de tiles aqui, que seriam caminhos possíveis para poder chegar até aqui, mas com certeza mais custosos, porque tenho que dar a volta por cima desse obstáculo aqui. Vamos dar uma olhada nisso agora aplicado a um mapa um pouco maior. Aqui nesse mapa a gente tem uma distância bem maior agora entre o tile de saída e o tile de chegada, e é aqui que a gente começa a ver um pouco a importância desses algoritmos, e a gente tem também aqui obstáculos um pouco mais desafiadores. Vamos ver como ele se sai. Veja aí, é mais uma vez seguindo exatamente o mesmo procedimento de cálculo do anterior. Ele vai aos poucos descobrindo os novos tiles, sempre pegando aleatoriamente entre aqueles que têm o mesmo valor. Veja que aqui ele encontrou uma trend aqui, onde a soma aqui dá 280 e a soma dos outros aqui tá dando 300. Então ele vem avançando aqui diretamente. Mas quando ele chega aqui na borda, quando ele só tem valores de 300 aqui para poder escolher, ele volta e continua ali escolhendo aleatoriamente entre eles. Até aqui o algoritmo está apenas tentando identificar o melhor caminho. O seu NPC não começou a se mover ainda. Esse é o cálculo que ele faz por trás antes de passar a informação para o NPC fazer o deslocamento. Veja aqui, ele finalmente encontrou aqui o caminho, e aí ele traça dentro desses tiles que ele encontrou o caminho mais eficiente para poder sair do ponto A e do ponto B. Como é que ele faz isso no fim das contas? Ele pega, faz um backtrack, ele começa pela saída, pega o tile anterior ao que encontrou a saída, ele vai indo selecionando o tile que foi responsável por poder descobrir qualquer um dos tiles aqui nessa fileira anterior, e assim ele chega até o início. Uma coisa legal desse algoritmo é que a gente tem várias formas de considerar, e não é muito mais trabalho de programação fazer ajustes dentro disso, uma vez que esse sistema já está implementado. Por exemplo, se eu considerar a diagonal, eu espero que ele seja muito mais eficiente. Então vamos ver como ele se sai no primeiro caso, considerando a diagonal. Veja que aqui a gente já começa com os tiles da diagonal descobertos. E aqui o valor para poder sair do tile que ele está no momento até ele é um pouco maior, é 14. Por quê? Porque ele está na diagonal, então a gente está considerando essa distância aqui como um valor um pouco maior, no caso usando aí um Pitágoras para poder achar essa inclinada aqui. Talvez você esteja até se perguntando por que eu não estou usando 1 e raiz de 2 aqui para esse valor da diagonal, que seria até mais preciso, mas é porque a ideia é quando você tem muitos NPCs para poder controlar, se cada um deles estiver chamando esse algoritmo, mesmo ele sendo super eficiente, ele vai começar a ficar lento. Então o que a gente faz aqui? A gente multiplica por 10 e arredonda esse valor aqui, para assim a gente poder fazer essas contas usando apenas números inteiros. E aí com números inteiros é mais barato de fazer do que se você estiver considerando floats para poder guardar aí essas decimais. Então beleza, aqui ele tem essas possibilidades, e veja que aqui nesse momento vir para cima já não é mais uma boa opção, pelo menos não agora. Ele vai escolher entre algum desses dois aqui. E assim ele vai continuando até que ele encontra o tile de chegada, e veja aqui ele tem um caminho bem mais eficiente, e também a gente fez muito menos passos de exploração para poder chegar lá. Nesse caso aqui o único tile perdido foi esse daqui, em comparação ao outro que a gente fez uma exploração bem maior. Vamos ver como isso funciona no mapa maior. Muito bem, ali já estamos aí calculando os valores na diagonal também, e ele vai aí aos poucos revelando novos tiles à medida que ele vai se deslocando. De novo, quando ele encontra aí essa trend na horizontal, ele avança na direção dela meio direta, mas ele depois acaba precisando voltar para poder refazer o backtrack ali. Mas de novo, uma vez que ele passa para o lado de lá do obstáculo, ele consegue avançar mais rapidamente ali para o objetivo, e novamente a gente conseguiu definir o melhor caminho, explorando ainda menos do grid disponível. E olha, apesar de tudo, não é uma programação tão complicada assim de você fazer. Eu fiz ela toda em blueprints, mas eu vou dizer que trabalhar com matrizes, essas árvores de dados, do jeito que esse tipo de algoritmo precisa, eu comecei a sentir um pouco a falta de estar trabalhando lá com uma programação direto, né? Direto no C++ e tal. Se você for implementar isso aqui num Python
da vida, por exemplo, vai dar muito menos trabalho do que deu para poder fazer. Mas também, sendo sincero, uma boa parte do trabalho que eu tive para poder implementar esse algoritmo foi fazer esse sistema para poder mostrar ele aqui no vídeo. Se eu tivesse simplesmente implementando um algoritmo para poder encontrar o caminho direto para o meu NPC, tudo escondido, do jeito que normalmente fica, teria sido muito mais simples e me tomado muito menos tempo. Então, vou dar só uma mostrada bem superficial aqui de como tá esse algoritmo, lembrando que você pode baixar esse projeto Unreal aqui com toda essa programação feita se você quiser brincar ali também. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é criar novos mapas. Eu tenho uma blueprint que chama Grid BP e é ela que cuida da geração desses mapas aqui. Se você vier aqui no Grid Size, veja que você consegue estipular novos valores de grid para poder aumentar ou diminuir esse grid aí. E se você clicar em algum dos tiles desse grid, por exemplo, esse aqui, veja que ele vai te dar uma localização 700 por 800. Quer dizer que esse é o tile da linha 7, coluna 8. Então eu consigo procurar ele na lista aqui do grid, é o tile 78. Então eu venho aqui clicando no grid, ele vai ter aqui essa variável chamada tile information, veja que ele está com 200 elementos, porque é o número de tiles que está aqui nesse grid. E se eu procurar ali o tile 78 aqui na lista, 78, eu posso vir aqui em type e mudar, chamar ele, por exemplo, de blocked, para ele poder bloquear o algoritmo nesse ponto. E com isso eu também consigo alterar ele para ele poder ser o objetivo, ou para ele ser o ponto de início, o starting point, ou para ele estar vazio. Vamos dar uma olhadinha como que isso alteraria ali a rodagem do algoritmo, porque ele faz toda essa atualização automaticamente. E veja aí que ele já altera o caminho e dá a volta no bloquinho como é de fato necessário. Outra coisa que você pode fazer é selecionar a blueprint que faz o cálculo do algoritmo de pathfinding, clicando aqui no A* Pathfinding. E aí, aqui a variável que você pode alterar é se você vai considerar a diagonal ou não. Você pode desligar, por exemplo, a diagonal para ele poder fazer movimentos só na vertical e na horizontal, como a gente tinha visto anteriormente no vídeo. E a última grande blueprint que a gente tem aqui é esse Tile Text, e é uma blueprint que gera esses textos que ficam em cima dos tiles ali quando o jogo está rodando, para poder mostrar os valores. Assim, esse é um exemplo de um negócio que eu criei especificamente para poder conseguir visualizar aqui. Se você estivesse implementando, talvez você nem precisasse disso. Essas blueprints vão estar organizadas aqui nas pastas. Na pasta Blueprint a gente tem os controladores para você controlar a câmera ali para poder visualizar o algoritmo funcionando, e o grid. Nos mapas, os dois grids que eu já gerei aí para poder mostrar no vídeo. Em Pathfinding a gente tem tudo que foi usado para poder criar a blueprint de pathfinding, e em tile, as informações dos tiles, de cada pecinha individual dela, e aqui está. Com algoritmos de pathfinding podemos criar mundos complexos onde personagens e NPCs se movem de forma inteligente, evitando obstáculos e encontrando os melhores caminhos para os seus destinos. Além disso, a versatilidade do A* permite que ele seja adaptado para uma variedade de situações e ambientes, desde dungeons complexas até grandes mapas abertos. Muito obrigado por ter assistido, lembre-se de deixar o seu like, um grande abraço e até mais!